E aí, pessoal, surpreendentemente, hoje pela manhã saiu a informação do veto do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, com relação ao Grenal, a disputa do Grenal em Porto Alegre. Não do Grenal, dos jogos em Porto Alegre. Jogos de futebol em Porto Alegre estão vetados pela prefeitura, indicando que Porto Alegre vive um momento talvez o mais sério no que diz respeito à pandemia, né? Nós temos aí uma ocupação acima de 90% dos leitos de UTI, o que criou uma espécie de preocupação, uma séria preocupação com relação à utilização e aos jogos de futebol. A gente sabe, e não é aqui não é política, nós temos outros espaços, sempre lembro, quem quer falar sobre política todos os dias, Rádio Bandeirantes, nós temos lá o 90 Minutos, eu e o Diego Casagrande, e ali nós conversamos sobre política. Mas é que a política, nesse caso, também chega ao futebol e chega de forma importante ao futebol. E em que sentido a gente fala sobre isso? A gente fala porque, claramente, o prefeito de Porto Alegre dá um recado para a sociedade dizendo, eu não quero me envolver com isso porque eu tenho problemas mais sérios para fazer. Só que é função também da Prefeitura de Porto Alegre atender todos os segmentos econômicos. Futebol é um segmento econômico, futebol não é tão somente o lazer que se coloca. Se futebol está passando uma mensagem para a sociedade, tu escolhe a mensagem que está passando. Eu defendo que o futebol está passando a mensagem de retomada da atividade econômica dentro de protocolos seguros de saúde. E não de simplesmente dizer eu não quero isso porque eu não quero me incomodar com quem eu fechei. É fácil, é uma barbada e é isso que na verdade está acontecendo. Só que está errado, as pessoas estão quebrando, os segmentos estão quebrando e a preocupação só aumenta. Por outro lado, rapidamente, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, nós temos aí o tweet do Luciano Oxman, falando o seguinte, o jogo está confirmado, o Grenal está confirmado, 21h30, Caxias do Sul, estádio Centenário, exatamente, Centenário, Caxias do Sul, confirmado. Terá Grenal. Toda a programação, do ponto de vista de treinamento, segue intacta. Por outro lado, a parte de logística ganha ainda mais dificuldade, porque vai ser preciso montar, não sei se o Grêmio vai dormir em Caxias, acredito que sim, então tem que montar segurança no hotel, tem que montar segurança também no ir e vir, é uma viagem, vai ter que se trabalhar um pouco mais nesse aspecto. Porto Alegre sai um pouco de cena e a partir de agora entra Caxias do Sul. Lembrando que com os jogos em Porto Alegre, com a dificuldade dos jogos em Porto Alegre, a logística de Grêmio Inter a gente sabe que é um pouco mais simples de fazer porque tem muita verba para fazer, mas tem o São José também. E além do São José tem os clubes que jogariam em Porto Alegre, que vão ter que buscar outras soluções. Fica mais complicado, fica mais difícil e em cima disso é preciso sempre dizer, vamos respeitar a decisão dos governantes e tentar criar soluções de protocolos de saúde para dar seguimento e andamento nisso. A notícia é essa. Por exemplo, poderiam ter ido jogar, como sugeriu o Marcelo aqui, um querido amigo, vamos jogar no Maracanã, porque lá pode. Então tem uma série de situações e questões que a gente precisa entender. É, de fato, uma bolha sanitária. Por quê? Porque estão todos testados e é só levar para dentro desses ambientes. Eu acho pouco inteligente tirar do Beira-Rio, porque no Beira-Rio seria o lugar mais seguro para fazer. O João Batista Filho, nos Donos da Bola, lembra uma coisa. Se algum jogador ficar com Covid, ele vai vir ser internado em Porto Alegre. Ou seja, ele vai usar o sistema de Porto Alegre da mesma maneira. Assim como muitos que, de certa forma, viajam e que acabam terminando por aqui. Então, essas situações, a gente tem que refletir, tem que colocar, porque de fato as coisas são diferentes, de fato as coisas estão acontecendo e a gente precisa tentar, pelo menos, fazer uma linha racional para saber o que é melhor e o que é pior. O fato é, Grenal não será em Porto Alegre, nenhum jogo será em Porto Alegre até segunda ordem. A Prefeitura vetou qualquer possibilidade de jogos em Porto Alegre. Claramente incomodada com a decisão da semana passada, quando o governador do estado e o presidente da federação determinaram ou criaram a solução, a possibilidade de se jogar o Campeonato Gaúcho. Vai se jogar o Campeonato Gaúcho, mas Porto Alegre não. Vai se jogar no Rio Grande do Sul, em outras cidades. Muitas cidades se ofereceram para sediar os jogos e estão aí trabalhando e organizando algumas possibilidades para tentar fazer. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação que é de força maior. Alguns governantes tomam uma posição, outros tomam outra, tomam outra, a gente tem que respeitar, mas nesse caso especificamente, a gente tem que lamentar, porque é muito mais perigoso do ponto de vista social a gente ter o Grenal em outra cidade do que se fosse em Porto Alegre. Isso é uma pena, mas é a verdade.
E isso, claramente, permite que eu pense que o prefeito de Porto Alegre, na verdade, pensou em fazer uma mensagem do que propriamente cuidar da saúde das pessoas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.